Eu nasci numa família muito conturbada. Meus pais, eles viviam brigando. Era horrível ter que presenciar tudo aquilo. Para vocês terem noção, meus pais, eles faltavam tanto com respeito um com o outro que chegavam a se agredir. E era terrível ter que ver aquilo, ter que ver aquele quebra-pau, ter que ver eles se batendo, enfim. E eu fui crescendo uma menina muito triste. Uma menina muito calada, muito na minha. Eu não tinha abertura para me abrir com meus pais. Os meus pais, principalmente a minha mãe, ela nunca foi de conversar comigo, ela nunca foi em me observar. Ela não chegava para mim e dizia: "Filha, eu tô notando você muito tristinha, você muito para baixo, o que tá acontecendo?" Nunca. Minha mãe nunca chegou para me perguntar isso. Parecia que eu nem existia. Ela fingia que eu não existia. E o meu pai não tava nem aí pra nada, aqueles homens machistas, né? A minha época também, isso foi numa época, né, que as coisas eram muito piores. Então, sem chance, não tinha abertura nenhuma para conversar com eles, né? E um dia, o meu pai ficou desempregado. E a situação da nossa casa piorou. Meus pais continuavam brigando e pior ainda, 1000 vezes pior. Foi daí que a minha mãe, pela primeira vez, resolveu pedir ajuda do irmão dela. Eu não conhecia esse irmão dela, meu pai conhecia, mas eu não conhecia. E a minha mãe odiava esse irmão, só ouvia falar que ela odiava esse irmão dela. Mas no desespero, ela foi pedir ajuda para ele, porque ele era a única pessoa que ela podia contar, que ele podia ajudar, né? Então a minha mãe entrou em contato com ele e meu tio se disponibilizou em ajudar. Ele até falou, a minha mãe chegou em casa falando que ele poderia arrumar até serviço para ela também, que conhecia uma pessoa que estava precisando de uma pessoa para cuidar da chácara de um amigo dele e tal, e que até emprego para minha mãe também ele poderia arrumar. Só que a gente tinha que se mudar para a cidade dele, porque ele não podia fazer nada, a gente morando longe, né? E a minha mãe foi. Eu lembro que ela tava muito apreensiva, né? Mas a gente foi. A gente foi com uma mão na frente e outra atrás. A gente só foi com as nossas coisinhas, sem casa. A gente tem que construir tudo do zero. Aí tá certo. Quando a gente chegou lá, meu tio foi super simpático. Levou a gente pra lanchar. Eu não falei com ele. Ele que veio falar comigo, porque eu sempre fui muito caladona, né? Por causa dos meus traumas. Então ele veio falar comigo, muito simpático, prestativo. Levou a gente na casa dele, a gente conheceu a família dele. Ele era casado, tinha 2 filhos. E uma família de cara, assim, muito legal, né? E a gente foi, passado 2 dias, ele levou a gente na chácara desse amigo dele. Esse amigo dele recebeu a gente muito bem, falou pro meu pai que queria 2 pessoas para cuidar da chácara e que a moradia estava inclusa, que eles podiam morar em uma casinha nos fundos que tinha lá na chácara e que não pagava luz, não pagava água. Nossa, de início, gente, tava ótimo pra gente, porque a gente tava recomeçando a vida. E a casinha era pequena, só tinha uma cozinha, um quarto e um banheiro. Só isso, gente. Nada demais, uma casinha muito pequenininha, mas tava ótimo. E as coisas, gente, dentro da nossa casa começou a melhorar. Os meus pais, aos pouquinhos, foram deixando de brigar muito. Eles não viviam mais naquele quebra-pau que eles viviam todos os dias. Porque a minha mãe começou a trabalhar, começou a sair de casa também. Passava o dia sem ver a cara do meu pai. Então, tudo melhorou, tudo melhorou. Minha mãe até começou a puxar mais papo comigo, começou até a sorrir, coisa que eu nunca tinha visto. Só, gente, que eu era muito traumatizada ainda, eu tava muito magoada ainda com meus pais. E eu continuava fechada. E a minha mãe não entendia, não perguntava. Sabe aquele povo do mais antigo, fechado, caladão, sabe? Não prestavam atenção em mim. E assim foi a nossa vida. O meu tio sempre ia lá na chácara nos visitar. Eu gostava muito dele, eu passei a gostar muito dele, porque ele sempre me levava presente. Ele sempre me ouvia, ele me escutava, diferente dos meus pais. E eu, vendo esse lado dele, eu comecei a desabafar com meu tio. Eu comecei a contar que eu odiava meus pais, que meus pais não me davam atenção, que meus pais não sabiam me ouvir, que meus pais não perguntavam as coisas, como é que eu tava, porque eu tava assim, porque eu tava assado.
E o meu tio era tão prestativo que ele me ouvia atentamente. Então, o tempo foi passando e meu tio, assim, sempre respeitador, sempre legal comigo, ele sempre me levava presente quando ia visitar. A minha mãe estava até muito feliz com ele. No dia que a gente foi lá na casa dele, né? Minha mãe e ele passou a noite toda conversando, resolvendo as indiferenças dele. Então, tava tudo bem, tudo tranquilo. O tempo foi passando, ele continuando me agradando, continuando me dando presente, até dinheiro ele me dava. E ninguém estranhava, ninguém achava estranho. E quando eu fiz 18 anos, não parecia que eu tinha 18 anos, parecia que eu tinha menos por causa da minha mente, sabe? Eu era muito fechada, muito traumatizada, eu era muito boba mesmo. Então, quando eu fiz 18 anos, o meu tio chegou pra mim e assim, direto, bem direto, ele chegou pra mim e perguntou se eu queria me juntar com ele. E eu fiquei tipo assim, me juntar? Eu não falava, eu só pensava, me juntar com meu tio. E nisso, eu sabia, eu era boba, mas eu sabia o que era se juntar. E eu fiquei bugada, eu fiquei calada, eu fiquei sem reação, eu não conseguia responder ele. E ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou dar tudo que você quiser. Tudo, tudo, tudo. Não vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar amor, não vai lhe faltar carinho. Eu tô apaixonado por você. E eu não conseguia ter reação, gente. Eu não conseguia falar. Eu só pensava, só pensava. E só que eu pensei, gente, que eu meio que tinha uma dependência emocional por ele. Ele me deu o que meus pais não me davam, que foi atenção, carinho. Eu era muito carente, gente, muito carente. E eu só falei pra ele que eu queria, sim, morar com ele, porque eu não gostava dos meus pais. Os meus pais não eram pessoas boas pra mim, eles nunca me bateram, meu pai nunca tocou um dedo em mim. Mas eu não gostava dos meus pais, eu gostava do meu tio. O meu tio, ele fez tudo por mim. Então, eu aceitei, eu disse, eu quero morar com o senhor, tio. Gente, eu era tão inocente, 18 anos, mas eu era muito boba, cabeça fechada. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou contra. Minha mãe esculhambou meu tio, falou, eu sabia que eu não podia confiar em você. Até hoje, gente, eu não sei o que aconteceu, o que meu tio fez pra minha mãe, pra ela ter tanta raiva dele, tanto ódio dele. As pessoas ao nosso redor ficaram horrorizadas. Como é que pode um tio fugir com a sobrinha? Porque foi isso que aconteceu. O meu tio foi me buscar, simplesmente foi lá na casa dos meus pais, saiu me arrastando, me colocou dentro da caminhonete e me levou pra bem longe dos meus pais. E eu só falava, meus pais falavam, você vai pra onde? Você vai pra onde? E eu dizia, eu vou embora, eu vou morar com meu tio, eu vou morar com meu tio. Meu tio deixou a esposa, deixou os filhos, foi embora, nunca mais a gente teve contato com minha família, nem ele com a família dele. Nunca mais a gente soube de nada da minha família. Eu só me lembro da minha mãe gritando, eu sabia que eu não podia confiar em você, eu sabia. E minha mãe gritando, esculhambando ele, me esculhambando também. Todos que conheciam também. Mas a gente foi embora. E, assim, ele prometeu o que ele falou. Ele me deu tudo que eu queria. Ele não me deixava faltar nada. Só que aí, gente, ele começou a mostrar um lado que eu não conhecia. Ele começou a ser muito grosso. Ele era mais velho do que eu, né? Do nosso momento lá, né, íntimo, ele era um casco, sabe? Um casco. Ele era horrível, mas eu não conseguia largar dele. Eu tinha meio que uma dependência. Eu tinha ele como... Gente, mesmo a gente tendo coisas íntimas, mas eu tinha ele como uma figura paterna pra mim, sabe? Era muito... Hoje eu pensando, era muito estranho o que eu sentia por ele. E com o tempo, né, eu sempre cuidei dele, eu fazia de tudo por ele. Quando a gente ia na rua, ir pra algum lugar, alguma loja, algum lugar, as pessoas pensavam que ele era meu pai. Porque, gente, eu passava a maior vergonha, mas eu tava ali,
firme e forte, sempre fui leal, sempre fui fiel a ele. Passado o tempo, tivemos os nossos filhos e todos eles nasceram com problemas. Hoje eu me culpo muito disso. Toda vez que eu olho para os meus filhos, eu me culpo, eu me sinto culpada. Mas eu sempre fui uma boa mãe, eu sempre fiz o meu papel de boa esposa, de boa mãe, eu sempre cuidei dos meus filhos. E com o passar do tempo, ele como era mais velho, foi adoecendo, vivia nos hospitais e eu ali com ele. Foi acamado e eu ali dentro de casa cuidando dele, até que ele veio a falecer. E pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas quando ele faleceu, me deu um alívio tão grande, mas tão grande que eu não consigo explicar por quê. Se eu era tão apegada com ele, e ao mesmo tempo, quando ele morreu, eu me sentia aliviada, eu não consigo entender por quê. Então, quando ele morreu, meus filhos já estavam grandes, né, de maior, e eu assim, eu fiquei, minha vida acabou, mesmo me sentindo aliviada, mas minha vida acabou. Até hoje, eu não tenho uma vida normal, eu vivo de antidepressivo, eu tenho que fazer terapia, vivo à base de remédios, e é uma vida que, sabe, pra mim, é como se eu estivesse pagando por um pecado que eu cometi. E depois de muita terapia, eu consegui perceber que eu não sou culpada. A minha terapeuta me fez ver que eu era uma menina inocente, uma menina carente de amor, de carinho, de atenção. Então, o trauma que eu vivia em relação aos meus pais me fez ser assim, uma menina fechada, uma menina carente, uma menina que qualquer pessoa que chegasse pra mim, me demonstrando uma relação de afeto, de amor, eu cairia. E foi isso que aconteceu, né? Ele se aproveitou da minha fragilidade. Foi isso que a minha terapeuta disse. Então, eu tento viver a minha vida, eu amo meus filhos estão aí, né? Mesmo com os problemas dele, eles estão bem, né? E é isso que importa. E agora eu tô tentando fazer de tudo para reconstruir a minha vida. Então, gente, o que vocês acharam dessa história? Essa história é uma história real, tá bom? Enviada por escrita. E, gente, o que a terapeuta dessa moça falou é verdade. Ele se aproveitou da fragilidade dela. Ele era mais velho, ele já tinha mais experiência do que ela. Então, ele percebeu o quanto ela estava frágil. A partir do momento que ela começou a se abrir com ele, começou a contar, desabafar, contar tudo o que estava passando, que odiava os pais dele, ele viu uma oportunidade de se aproveitar ali da sobrinha, né? Pra mim, ela não é culpada. Pra mim, ela era uma menina carente, fragilizada. Infelizmente, ela carregava traumas da vida dela, né? Dos pais dela que não souberam cuidar. Tem pai e mãe que não tem dom para ser pai nem para ser mãe. Então essa história nos traz uma lição muito grande, principalmente para os pais. Então você que é pai, você que é mãe, preste atenção nos seus filhos, note os sinais que ele passa para você. Se uma criança é muito apreensiva, muito tristinha, muito cabisbaixa, essa criança não tá bem, essa criança não tá normal. Então presta atenção no seu filho, nos sinais que ele passa para você, tá bom? Para ele não ficar traumatizado como, olha o que aconteceu com essa menina. Por causa da atitude dos pais, a menina acarretou traumas para a vida dela. E qualquer pessoa que chegar pro seu filho dando o que você não dá, ele vai cair. E ele pode cair na armadilha de uma pessoa mal intencionada. E foi isso que aconteceu com essa jovem. O tio dela era uma pessoa mal intencionada. Um cara mais velho viu uma mocinha jovem, provavelmente muito bonita, e quis se aproveitar, né? Então fica aí a lição para vocês, pais. Gente, é muito triste isso, muito triste, tá bom? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Curta, comenta, compartilha se vocês gostaram da interpretação. E se você for novo, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história, para o YouTube estar sempre notificando você quando chegar vídeos novos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!